gente coloca que tem foco em cliente, foco em resultado e foco em um monte de coisa, na verdade a gente está sem foco, tá? E muitas vezes o foco no cliente não é, pelo menos a curto prazo, foco em resultado. Por quê? Muito bem, então o que são os OKRs ou OKRs? Tá? A tradução literal seriam objetivos e resultados-chave. Tá? Então esse é o primeiro ponto que vocês têm que saber. OKRs ou OKRs são objetivos e resultados-chave que a empresa quer atingir. Tá? Então esse é um ponto primordial. E ele é um método que, primeiramente, um pouco diferente do KPI ou do KPI, ele não visa só trabalhar a parte tática e operacional. Ele parte de uma premissa de olhar um pouquinho mais para cima. Então a gente começa por ele e dele a gente desdobra alguns indicadores para medir o nosso processo. Eu já vou ensinar como que isso acontece na prática. Inclusive, volto a salientar, vocês já fizeram isso, talvez não tenham percebido. Eu vou mostrar como que vocês fizeram isso, tá? E a aplicação, a ideia dessa aplicação é a gente ter uma cultura focada em resultado. Agora, abre parênteses. Muitas empresas se dizem focadas no resultado, concordam? Quem aqui, o Richard, quem vai para campo, já entrou em várias empresas, correto? Você vê lá os valores, lá colado na parede, aquela coisa bonita, foco em resultado, foco no cliente e tal. Só que o que a gente esquece é que quando a gente foca em algo, a gente desfoca de outra coisa, concordam? Então, a partir do momento que você está focando em algo, o que estava em volta fica desfocado. Você pode pegar uma lente de uma câmera. Você pega uma lente de uma câmera. Se você foca em algo, o que acontece com o resto? Fica embaçado. Concordam comigo? E é a mesma coisa. Quando a gente coloca que tem foco em cliente, foco em resultado e foco em um monte de coisa, na verdade a gente está sem foco. Tá? E muitas vezes o foco no cliente não é, pelo menos a curto prazo, foco em resultado. Por quê? Vocês conseguem responder essa pegadinha? Por que às vezes o foco no cliente não é foco, pelo menos a curto prazo, no resultado? Porque a gente está investindo a qualquer custo. Exato, e às vezes para atender o cliente. Se eu tenho foco total, e não estou dizendo que é certo ou errado, só estou dizendo, se a gente tem foco total no cliente, às vezes o foco não estará no resultado. E o inverso também é verdadeiro. Se eu tiver foco só no resultado, talvez em algum momento eu deixe o cliente na mão. Então a gente tem que entender o que é mais importante para o nosso mercado, o que o cliente ou o nosso mercado valoriza mais e o que é importante também para nós, tá? E o OKR ou OKR, ele foca no resultado. Aí, tá, mas Cícero, o que é resultado? Aí é que vem o que a empresa quer atingir, tá? Nesse sentido, não adianta nada, né? Que tem até, se não me engano, é uma frase de Sêneca, que foi se não me engano é do estoicismo, um filósofo do estoicismo, que é a aceitação da realidade como ela é, que ele diz que um barco sem direção, ele vai ficar à deriva, né? Assim, se você tem algo que está lá, um navio, um barco sem direção, qualquer vento que bater vai levá-lo, né, para o lugar onde o vento está levando, onde está batendo. Então o foco aqui é a gente entender o que a gente quer. Legal. E aí existe quebrando, né, decantando isso em partes menores. O O é o objetivo ou a direção desejada, para onde nós iremos. Então é a direção. E essa direção ela pode ser um tanto, às vezes, não tão clara. Ser a empresa de excelência no ramo X, ser a maior no ramo Y. Então o O, ele é um objetivo, uma demanda ou algo que eu desejo. O KR é a expressão daquele objetivo. Beleza, você quer ser uma empresa de excelência no ramo X. O que é uma empresa de excelência no ramo X? Aí vem quais resultados-chave eu terei para ser aquela empresa referência na área X, no nicho X. Esse é que é o ponto. Então o O é algo maior. E o KR é a expressão desse algo maior de uma forma mais clara. Tá? Não adianta nada ficar sonhando se eu não consigo colocar o pé no chão para saber como executar isso. Tá? Claro. Isso é geral para a empresa? Por exemplo, o O ali, o objetivo seria um para a empresa toda ou isso seria depois aberto para o setor? Ele é aberto por pilares da gestão. E ele pode ser aberto, inclusive algumas empresas, elas fazem o que a gente chama de híbrido, né? Elas misturam algumas metodologias e às vezes eu tenho OKRs de departamentos. A gente sempre começa pela empresa. Eu pensei que fosse tipo missão, assim, visão, missão. Tem conexão, total, que eu vou até mostrar que vocês fizeram lá no planejamento estratégico. Lembram dos pilares da gestão que a gente fez?
O pilar é o pilar da estratégia para atingir a nossa visão, que é lá no longo prazo, lembram disso? Então, pilares, é parte financeira, é isso, mercado, tal. Nós definimos pilares. Lembra que dentro do pilar tinha um objetivo? Esse é o O. E aí, lembra que a gente definiu metas SMART para aquele O? É o KR. Então, eu vou mostrar isso aqui de uma forma bem clara, tá? E aí, não adianta ficar colocando um monte, tá? Então, a gente não... Em geral, 2, 3, 5 no máximo, tá? Então, a gente tem que trabalhar isso por, digamos, frente, nicho e tal. Senão, você não consegue atingir tudo. Não dá, você vai ficar totalmente desfocado colocando energia e tempo em várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, o que pode ser feito também, e aí a gente trabalha dessa forma, e é uma coisa que eu vou comentar com vocês sobre as ações que nós temos, né? As ações que foram feitas até para KPIs. As ações, elas têm que ser projetizadas. O que é uma ação projetizada? Uma ação projetizada não é uma ação que eu vou lá, escrevo a ação e até a Márcia hoje estava conversando sobre isso. É quebrar aquela ação em entregas menores. Então, beleza, eu vou fazer a implantação de um projeto. Uma ação que é um pouco mais complexa, ela tem que ter 2, 3, 5 entregas. E não dá para colocar um prazo de dezembro de 2022. Você pega, beleza, o projeto ou aquela ação vai acabar em junho. Só que quais são as entregas que eu tenho em abril, em maio e em junho para que aquilo se perpetue, tá? Então dá para fazer dessa forma. E o OKR, em geral, ele é muito específico, tá? É muito fácil de entender. Um KPI, em geral, ele vai cruzar um dado com o outro, às vezes é de um conhecimento de uma área e tal. O OKR é muito mais específico, tá?